Gravando. Vai mostrar a camisa do começo? Vou mostrar. Old School Heroes. Eu venho aqui te provocar, ó, mergulhando na piscina de cerveja. Vamos mergulhar então? Vai, começa aí. Então vamos lá. Episódio 6, Conflito de Gerações do Maralbá. Eu sou Marcelo Lemos, junto com... Sou o Felipe Barbalho. Estamos aí, mais uma semana firme e forte. Episódio meia dúzia. Meia. Aqui em Portugal não se fala meia, se fala só 6, mas vamos no episódio meia. Meia dúzia me lembra um chopinho, uma cervejinha. Meia, né? Que vem na garrafa, vem no balde. Vem meia dúzia. Meia dúzia, exatamente. Então estamos aqui para a gente falar do conflito de gerações, né? Então, boas-vindas a todos aqui do Mar ao Bar, mais uma vez, como o Felipe falou, firme e forte. 6 episódios seguidos, 6 semaninhas seguidas aí. Estamos bem disciplinados, apesar de eu ser o mais velho e você o mais novo. Pouquinho. E então a gente vai falar disso. Sejam todos bem-vindos à nossa pauta. Acho que é uma pauta interessante que conecta com a última que a gente falou de gestão de equipe, né? Então, não só a gente vai falar de liderança, mas vai falar também dos liderados, vai falar do que rola no futebol e o que rola nas empresas. Então, estou com a expectativa alta aí. Qual é a tua expectativa, Felipe? O que tu traz aí pra gente para iniciar? Eu acho que esse episódio aí a gente vai dar bem a visão dos cinquentões, quase cinquentões, porque, claro, tudo é sobre uma perspectiva nossa do que a gente já viveu, do que a gente observa hoje em dia, não só no futebol, no esporte, como nas empresas, que justamente é o nosso feeling do que a gente já passou, e vamos ali analisar um pouco do que a gente acha que tem de conflito de geração hoje em dia e do que cada geração pode ensinar uma a outra. Exatamente. E aí, lembrando para vocês que aqui é um papo leve, uma resenha leve, que a gente precisa muito do comentário de vocês. A gente está na campanhazinha aí dos 100 inscritos do YouTube. Difícil. Aumentamos já essa semana e com certeza esse episódio aqui vai ajudar a aumentar. Então, vocês, nossos amigos, familiares, colegas, inimigos, não temos inimigos, que tem seus grupos do WhatsApp, que tem aí seus amigos, espalha essa notícia aqui, tá demais. A galera que tá acompanhando aqui tá gostando muito, tá trocando bastante com a gente, trazendo bastante comentários. Então, ajuda a gente aí nessa nossa campanha de 100, só 100 inscritos, é muito pouco. Já estamos além da metade do caminho. Crescemos essa semana, crescemos aí, tem que fazer umas contas, mas enfim, por 7, por 6, enfim. Mas chegamos além da metade do caminho. Então vamos dobrar a meta, vamos chegar aos 100 aí, não sei quando, mas vamos. E a gente tá, né, Felipe, colocando bastante corte, colocando bastante resumo para você poder pegar o gostinho do que o episódio está falando. Também a nossa rede social, o Instagram, o TikTok, tá bombando também, sempre com vários cortes. Então, não está sendo só o episódio que está publicado, né? A gente está colocando também os resumos com as pílulas lá para você pegar o gostinho, olhar e falar, pô, me interesso por esse tema aqui, vou lá assistir o episódio completo para poder entender, né? Porque ali a gente só dá um cheirinho, falando de futebol, um cheirinho do que a gente está falando no episódio, do nosso jeito, né? Nosso jeito leve, divertido, trazendo aqui essa resenha para vocês poderem entender um pouco de como a gente pode conectar o futebol com o corporativo, com empresa, com várias dicas que a gente está podendo compartilhar com vocês e ouvir de vocês também nos comentários as dicas que servem para a nossa vida aí corporativa e para o nosso dia a dia. É a história de cada um também, né? A história, não só as dicas ali do que cada um
E pode contar a história aí, entra no comentário, conta a história e vamos embora, vai estabelecer esse diálogo aí, porque é o que importa. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar, Felipe. O que a gente, acho que a gente separou aqui, né, para a gente começar? Alguns treinadores, né, alguns treinadores aí mais experientes, mais antigos, velhotes, não vamos chamá-los de velhotes. Alguns treinadores aí mais da outra geração, né? Então, setentões aí já, né? Filipão, Luxemburgo, Tite. Então, vamos começar essa resenha aí por essa galera mais ultrapassada, né? Ou mais experiente. O que a gente, justamente você estava falando no começo, a gente está pegando um gancho do último episódio que a gente falou de líderes e está entrando nesse assunto de conflito de gerações justamente pelos líderes, os técnicos, que a gente falou bastante, né, no episódio anterior. E estamos aí agora começando a falar dando um panorama dos técnicos, sobretudo os brasileiros. E aí a gente pega aí o Filipão, o Luxemburgo, dois caras super vitoriosos. Aí na pesquisa aí para fazer a pauta, né? Aí você começa a separar. Pô, o Filipão e o Luxemburgo já são caras que têm mais de 70 anos já. A gente que viveu essa época do auge deles não percebe muito, né, o tempo passando, quando vai ver, os caras já estão com 70 anos. E aí a gente pega agora depois os caras que estão tentando ali, que estão no meio do caminho, aí já também a geração, aí já entra o estrangeiro, Mourinho e o Tite, são caras que têm 60 anos. O Tite, você já vê uma diferença, que já é um líder que tenta, não tem essa cabeça muito fechada como o Lucha e o Filipão demonstraram nos últimos tempos, e que não à toa estão sem clube hoje em dia, que não estão aí no mercado. Também, claro, já ganharam quase tudo, né, que podiam ganhar, não tudo, mas ganharam várias vezes, muitas coisas que poderiam ganhar, foram várias vezes campeões brasileiros e voltaram a ser depois de um tempo também, né, também provaram que tem essa longevidade, mas deu tempo para eles. O Tite já é um cara sessentão, e aí incluindo também o Mourinho, que também é um cara que está por volta dessa idade também, 60 e pouco. E o Mourinho é um cara que, ultimamente, eu tenho acompanhado ele no Instagram já há um tempinho, desde que ele estava na Roma, agora ele está no Fenerbahçe, e ele é um cara que no Instagram, ele põe lá umas gracinhas, ele está tentando inovar um pouco mais por essa parte do que propriamente ali o ofício dele de treinador. Continua aquele Mourinho de sempre, né? Ele está um pouco, claro, mais maleável, você vê que ele está ali com um relacionamento com os jogadores, até a gente falou bastante que ele é durão, que ele tem um estilo mais, né, de comandar ali, com mão de ferro, e o Tite contraponto a ele, mas os dois são que estão mais ou menos no meio do caminho para uma geração mais nova de técnicos, que aí os brasileiros, a gente vai pegar aí o maior exemplo agora, o Felipe Luiz, de novíssima geração, né, não tem nem um ano no profissional, e aí ele já é um cara que tem 39, 38 ou 39, não, 39 anos, eu acho que ele já tá, não tem 40 ainda. E aí tem Roger Machado, que é o técnico do Inter, Rogério Ceni, estou dando uns bons exemplos, né? E temos também alguns que ainda não... Ferreira, né? Abel Ferreira, que aí tem 43, mas aí ele é um português, então o português tem uma oferta grande, e aí a invasão dos gringos no mercado brasileiro. Eu tentei destacar aí esses brasileiros que são os que estão ali, que você vê que tem uma proposta de um jogo mais moderno, tem a comissão técnica já mais diferente, maior, enfim, você vê eles sempre consultando ali o auxiliar. O Tite é um cara que tem auxiliar, o filho, né, como auxiliar, que também tenta ali, passar ali, que não está fechado, né, que antigamente a gente via muito isso, né, os técnicos era aquela figura que ficava ali, né, e tinha ali um auxiliar, mas não intervinha muito, né. Sim. Então, acho que a gente pode, ouvindo você falar, né, e trazendo aí sobre, principalmente Filipão e Luxemburgo, né, acho que são caras que muito vitoriosos, como você falou, e até injustamente a galera coloca eles numa prateleira ruim, né, e em muitos momentos esquece
tudo que eles já fizeram, né? E aí, quando a gente olha, ele já tem aquele estilo mais hierárquico, né? Um estilo mais que tem já o seu conhecimento do estilo de jogo já definido, não quer mudar, né? Por outro lado, tem muita experiência, tem muita disciplina, né? Mas são meio que rígidos, né? Muito rígidos. Então, eu acho que eles acabam não usando muito a experiência e o que eles conquistaram para tornar essa gestão um pouco mais leve, um pouco mais flexível, né? A gente tem aí como pontos fortes desses caras, né? Controle de vestiário, estratégia muito sólida, né? Tem um histórico de vitórias, mas eles têm o grande desafio de se adaptar às novas tecnologias, os estilos de lideranças mais flexíveis, né? Então, acho que eu até comentei no último episódio, o Luxemburgo, né? Eu vi um vídeo do Luxemburgo, onde ele fica mostrando, né, tudo que tem hoje, que foi ele que colocou lá, inseriu lá atrás, entrou, né, com novos termos, com novas táticas, enfim. Então, fazendo um pouco de paralelo dessa galera mais old school mesmo, como a sua camisa aí, fazendo paralelo para as empresas, né, são aqueles líderes onde eles se apegam a metodologias que deram muito certo durante muito tempo, né? Isso acontece muito, sem nenhum rótulo, com pessoas que estão há muito tempo na mesma empresa, né? E que não vivenciaram outras experiências, outros ambientes, outros segmentos, outros negócios, né? E aprenderam algo em algum momento, consolidaram a carreira, então não eram líderes em algum momento e foram tendo ascensão e crescendo do jeito que eles aprenderam com sucesso, só que eles não aceitam as novas formas de trabalho. Né? Eles são muito daqueles líderes que ainda acreditam muito que trabalhar bem é trabalhar muito, por exemplo. É você ficar muitas horas no trabalho, né? O que hoje é totalmente fora de moda, vamos dizer assim, que isso não é significado nenhum de que você está trabalhando bem. Muitas vezes você está trabalhando totalmente errado, né? Porque você está trabalhando muito mais horas do que você deveria, você não está conseguindo se organizar. Então, é um exemplo de que, né, às vezes ele tem uma equipe e aí ele olha o Felipe todo dia saindo 18 horas certinho, o Felipe está indo embora, né? Que seria o natural. Ele já olha o Felipe torto. Pô, o Felipe não está ficando aqui até 8 horas da noite, o que está acontecendo? Está todo mundo ficando aqui até tarde e ele está indo embora. Então, não é só na metodologia, né? Então, às vezes o cara não aplica uma metodologia ágil, né? Que hoje as empresas utilizam, mas no estilo mesmo de liderança, no estilo de pensar, né? No estilo de como ele olha o time. Então, é o cara que, falando do cara, né, a pessoa que não aceita, muitas vezes, é alguém com uma roupa diferente, com uma tatuagem, com um piercing, não evoluiu. Ele acha que esses rótulos ainda denominam os profissionais, né? Então, eu vejo assim, o Felipão e o Luxemburgo ainda muito nesse... Tem episódios, né, Felipe? Você vai lembrar aí episódios desses treinadores, acho que me lembro mais do Luxemburgo, sobre cabelo grande, sobre... Né, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Ele chegou a definir, esses caras chegaram a definir em algum momento um bom profissional pela aparência dele ali, de ter um cabelo grande ou curto, enfim. Então, acho que essa primeira parte aqui, destacando esses dois que são mais old school, né, tem a dificuldade de avançar, sabe? Eu acho que acontece muito com o técnico de futebol,
o cara tem a dificuldade de perder o poder sobre o time, e o Luxemburgo, o Filipão, os dois já tiveram experiências de ser como se fosse um coordenador, de tentarem colocar eles ali. O Filipão já, o Luxemburgo não exatamente, mas de colocar como coordenador técnico, como o Zagallo foi, e se deu muito bem da Copa de 94, na seleção. Depois, em 98, voltou a ser treinador, e o Zico como coordenador técnico. Então, na Copa, é algo que eu vejo como uma dificuldade. O Paulo Autuori também é um outro caso de técnico vencedor, que depois foi ser coordenador técnico no Atlético Paranaense, e aí voltou a ser técnico. Aí demitem o técnico, aí fala, esse cara aqui é experiente, vamos botar o cara no lugar. E essa é uma coisa que fica estranha, fica parecendo que o cara vai puxar o tapete a qualquer momento, ou ele é o chefe e, pô, se demitem o técnico, ele está ali, vai assumir exatamente. Não, a função dele tem que ser de coordenação, rapaz. Ele se propôs a fazer isso, então, e isso às vezes nas empresas às vezes é um pouco difícil, porque Sim. Tem aquela questão, ele ascendeu a um cargo, virou referência e virou o líder daquela área. E aí, a partir de um certo momento, já não cabe mais ele ser o líder ali, porque precisa de outra metodologia ali, o dia a dia, as tecnologias, ele já não domina ali como vai entregar aquele da área dele. E aí ele teria que ser colocado, continua, porque ele tem um grande valor por causa da experiência, por causa do conhecimento, e por causa do ritmo até, porque às vezes tem um ritmo mais tranquilo e consegue ver, né, as coisas mais. Então, coloca ele numa coisa ali mais consultiva, entre aspas. Vai conseguir sugar ainda do cara. E tu me fez lembrar um ponto que, assim, Felipe, a dificuldade de delegação, né? Isso demonstra também que a pessoa não sabe delegar, né? Ela era muito boa no que fazia, ela foi por uma outra função, onde ela precisa agora mudar o jeito dela trabalhar, a atividade que ela exerce. E ela precisa aprender a delegar cada vez mais e confiar em quem está ali naquela posição, fazendo o trabalho, né? Como você citou aí o exemplo do coordenador técnico e técnico, né? Vamos lembrar ali, né? Zagallo e Parreira, como você lembrou, acho que Zagallo, Zico, enfim, só um nome brabo, né? Então também é difícil, que aí entra o ego, entra tudo ali que está envolvido, porque muitas vezes, e aí um pouco do que você falou, e aí eu remeto a Filipão e Luxemburgo, o poder, cara, é algo que é muito difícil de você lidar. Às vezes é muito mais fácil você lidar com o dinheiro do que com o poder, porque o poder acende na gente uma série de comportamentos e sentimentos que estavam escondidos lá, que todos nós temos, fato, né? Mas a gente sempre tenta ser uma pessoa melhor do que pior, né? Mas quando você tem poder, tem algumas coisas que se afloram aí muito. Então, algumas ilusões, porque você começa a achar que você é o todo-poderoso, que todo mundo tem que baixar a cabeça para você, que todo mundo tem que obedecer suas ordens. E no caso desses caras, né, e de muitos CEOs, muita gente das empresas que se tornam públicos, né, que começam a fazer muito sucesso, vem a fama. E aí também potencializa isso. Então, são pontos muito perigosos que um líder precisa cuidar e tomar conta, porque, na real, Felipe, o cargo, teu status, é tudo momentâneo. É tudo um momento agora. Na real, eu sou o Marcelo, você é o Felipe, mas você está jornalista, eu estou gerente onde hoje eu trabalho, mas a nossa essência é outra. Então, esses caras, eles, às vezes, todos nós, às vezes a gente, com certeza, lá atrás eu já caí nessa armadilha, né? Porque você tem acesso a um monte de coisas,
os seus relacionamentos ampliam absurdamente, você começa a achar que, né, tudo aquilo ali gira em torno de você. Então, também tem essa questão do poder que é muito complicada, sabe? Então, nem todos sabem lidar muito com isso e com a delegação, e dividir, compartilhar. Se a gente fizer uma comparação com, por exemplo, futebol americano, né? Futebol americano é um monte de gente. Tem time de ataque, tem time de defesa, e tem os treinadores de defesa e os treinadores de ataque. Se esses caras não se respeitarem, filho, é uma confusão danada. Então ali é uma baita aula de assim, aqui eu vou até aqui, daqui para frente é o outro, né? Então acho que tem esses pontos todos aí que são importantes. E você citou, a gente falou um pouco sobre Tite e Mourinho, que estão aí um pouco nessa prateleira ali perto desses outros dois, mas como você bem falou, são caras que têm tentado se atualizar, né? Então acho que quando a gente preparou a pauta aqui, a gente quase que sem querer dividiu aqui em 3, né, categorias, né? Os que muito rígidos e não se atualizam ou não aceitam novas metodologias. Isso é o nosso ponto de vista, né? A gente também sempre fala aqui, vai ver que os caras ali estão tentando pagar, mas os últimos trabalhos não demonstram isso. Os caras que são também old school, mas que estão tentando, né? Estão tentando se atualizar, estão tentando fazer diferente, mas ainda muito apegados às suas metodologias. Se a gente olhar o Tite, né? Como você falou, um cara super vencedor e que tem um staff, cara, importante de trabalho. Ele confia em muitas pessoas trabalhando com ele. Tem as pessoas que olham o scout, tem as pessoas que olham fisiologia, as pessoas que estão olhando o mercado, né? Quando ele era a seleção brasileira, por exemplo, como é que os caras estão atuando lá fora, e assistir os jogos. É um cara de mente aberta, concorda? É um cara que abriu a sua mente para poder tentar trabalhar melhor. Ele lança a mão das novas tecnologias para ajudar no trabalho dele, assim como o Mourinho parece que faz também, e como você falou, está aí nas redes sociais, tentando, né, fazer um pouquinho, melhorar a imagem dele, né? Mas ainda muito apegado à metodologia, né? E até como o Mourinho faz isso, até como instrumento de pressão no árbitro. Os últimos 2 posts que eu vi dele, era ele botando até como se fosse era até um meme que ele estava republicando do Fenerbahçe, lá tinha sido pênalti, não tinha, enfim, ele estava discutindo uma questão de arbitragem na rede social dele. Em vez de invadir lá o campo, ele estava botando na rede social dele, reclamando. E é coisa que nem todo... É difícil, pelo menos eu não lembro assim, de um técnico de futebol fazendo isso, e ele está muito fazendo isso, e aí ele... Teve um jogo que ele estava suspenso, eu acho que era aniversário dele, ele estava suspenso, alguma coisa assim. E aí ele na cabine, assim, aí o Fenerbahçe ganhou, e ele assim, tipo, pô, caramba, fui suspenso e estou aqui no dia do meu aniversário, meu time ganhou, não posso nem ir lá comemorar. Ele está nessas gracinhas agora. Mas eu ia intervir um pouco antes, que você falou do poder, aí ia dar uma provocada aqui, em relação a, pô, você imagina, esses técnicos experientes, Luxemburgo, Filipão, que a gente estava falando, da questão do poder, né, que sobe ali um pouco. Agora, e quando acontece com um cara novo isso? O cara que não tem rodagem, é ainda mais difícil, né? O cara conseguir controlar, porque o mais velho tem aquele negócio do ego. Pô, eu tenho poder, não quero perder nunca esse poder, mas ele sabe das armadilhas e tal, já caiu em algumas, mas continua caindo ali. O mais novo não conhece esse caminho. Por um lado, ele talvez não tenha essa questão da hierarquia tão forte e consiga ser mais maleável nisso, né? Sim, é engraçado porque o mais velho também, né, tem aquela questão de, pô, preciso garantir aqui meu emprego de qualquer maneira, né? Então, eu preciso me segurar nesse negócio aqui. Então, a pessoa também tem um pouco de medo de se abrir para novas metodologias, novas tecnologias, novos estilos de liderança, porque na cabeça dele, pô, o que vem dando certo é isso aqui, cara. E eu já tô fazendo um paralelo aqui total com a empresa, né? Já tô com uma idade mais avançada. Putz, eu tenho que fazer de tudo aqui para dar resultado e não ser demitido.
Porque, putz, se eu for demitido, como é que eu vou arrumar outro emprego, né? Que é muito o que acontece também já agora com alguns treinadores, né? Já chega numa idade muito avançada, os clubes já não estão apostando, né? E na empresa acontece muito isso também. Quando ele não enxerga, se ele tomasse uma direção diferente, de se abrir, de, né, mudar um pouco, ele estava realmente aí se renovando e garantindo a sua permanência. E o jovem, cara, especialmente hoje em dia, né, temos aí os Gen Zs, né, que no caso aqui dos treinadores de futebol nem é isso, né, porque não tem essa galera tão jovem assim, né, mas é a pressa, né, a pressa de conquistar tudo, de achar que está pronto e que já consigo, já posso ir, e hoje eu sou supervisor, amanhã eu já quero ser coordenador, depois eu já sou gerente, já quero já ser o CEO da empresa em 6 meses, né? Então, falta um pouquinho de resiliência, um pouquinho de segurar a ansiedade, de dosar a ambição, né? Porque você ter ambição é maravilhoso, cara, porque só a ambição te move a conquistar mais coisas. Porém, a ambição exacerbada vai te levar para um caminho perigoso de fazer coisas que talvez não sejam tão legais, não sejam lícitas, não sejam fair. Então, a galera mais jovem tem um pouco também dessa ansiedade de, sabe, fazer e se perde aí no meio do caminho, né? E a sociedade que a gente vive hoje em dia, com as redes sociais turbinando a ansiedade de todo mundo e fazendo com que as pessoas, no LinkedIn, aí você olha, pô, o cara ali ascendeu na carreira, o cara tá conseguindo isso, aquilo, isso vai gerando ansiedade em Instagram, modo de vida das pessoas também, enfim, a rede social potencializa essa ansiedade de um profissional que poderia ter um pouco mais de tranquilidade, não, vamos aqui no processo, ninguém quer mais viver muito o processo, né? O processo vira só discurso de rede social, não, tem que amar o processo, que é na verdade o que tem que acontecer mesmo, você tem que viver dia após dia, dia após dia, dia após dia, tem um dia que quando você está ali pronto, entre aspas, nunca está pronto para um novo desafio, é bom até quando você é empurrado para uma coisa que você ainda não está pronto, mas você fica pronto na hora, né, que tem que fazer. Então, as redes sociais também, hoje em dia, potencializam muito isso, né? E tu falando aqui, eu lembrei também de um cara que a gente não colocou aqui na nossa pauta, mas que me veio muito à cabeça agora, a gente conversando, é o Renato Gaúcho, né, cara? Pode incluir ele aí, ó. Aí, sobe o bonequinho dele aqui, ó. Será que vai ter esse efeito especial? Porra, não sei, Jay-Z tem que trabalhar mais, Jay-Z, cara, para nos ajudar. Entrar aqui o Renato Gaúcho aqui, ó. O Renato Gaúcho realmente foi bem lembrado, né? Então, cara, assim, em que grupo tu colocaria ele, né? Porque ele já não é um cara, ele não é um Felipe Luiz, longe de ser, né? Já tá longe. Nem um Diniz, nem o Rogério Ceni. Daria da faixa do Roger, ele talvez, não? Eu vou pesquisar. A gente aqui, quem sabe, faz ao vivo e tá gravado. Sim. Eu acho que ele tem uns 60 e poucos anos, hein? 62. 62. Então, cara, da época ali do Tite. Bate com o Ancelotti. Eles até jogaram juntos na mesma época. Então, cara, olha que coisa incrível, né, cara? Porque ele é um cara que aparenta ser um cara jovial, né? Um cara jovem, um cara pra frente. E, ao mesmo tempo, ele não acredita que tem que estudar, né, cara? Como é que faz, velho? Então, como é que tu vê o Renato Gaúcho nisso aí, cara? Tô te colocando aqui numa saia justa, mas eu acho que ele é um cara pra gente falar aqui, cara, porque também é vencedor como jogador, é vencedor como treinador, né? Pô, indiscutível aí tudo que ele já ganhou. É um cara querido pelo grupo, né? Onde ele passa, né?
tá ali porque é o cara da resenha, ali fala a mesma língua dos jogadores, mas ao mesmo tempo é um cara ranzinza pra caramba também. Diz que o técnico não tem que estudar, que o que importa é a experiência. Cara, eu me deu um tilt aqui na cabeça. Como é que tu viu o Renato Gaúcho, cara? Onde tu coloca ele aqui, cara? Nisso? Saca carro híbrido? Ele é meio híbrido nisso. O comportamento dele é de um cara que, teoricamente, seria atualizado, né? Um cara que, pô, ele, quando jogava, ele era sempre um cara à frente, né? Do seu tempo ali, né? Todo modernoso. E aí, quando ele virou técnico, todo mundo achou que ele ia nesse caminho, né? De ser um cara mais... E realmente, o estilo dele, esse estilo garotão, sempre foi. Mas aí é aquilo, é o profissional que tem... eu acho que ele aposta muito no lance das relações, das soft skills. Sim, mais sim. relacional, de ser um cara que consegue conquistar o grupo. Então, assim, o psicológico dele é muito bom com o time. Ele consegue, tanto que as conquistas, grandes conquistas dele, foram com times que os jogadores eram aqueles caras ali que a maioria não queria. Ele pegou ali no Grêmio e fez um time que e durante muito tempo fez sucesso, mas depois ele foi atropelado, primeiro pelo Jorge Jesus, e depois que Flamengo, Flamengo, Flamengo! o Flamengo, que é um cara que é meio inverso, né, dele, que ele é um cara mais velho, mas que tem essa coisa de mas tem ele tem um fundamento mais antigo, mas consegue ser um cara super vencedor, porque consegue se atualizar ali também com a comissão técnica ali super competente. Então é aquilo, é um profissional que aparenta ser jovem, que aparenta ser moderno, mas não é. É o Denorex. Aqui é antigo, sabe? O Renato é meio Denorex, porque ele é um cara que parece que é novo, mas aí tem essas coisas aí de não estudar. Então, assim, ele acaba indo contra um fundamento que é dos mais antigos. Pô, quem estuda vai chegar em algum lugar. Quem se dedica, né, a se aprimorar vai conseguir chegar. Só que ele acha que o conhecimento todo que ele já conseguiu como jogador e a carreira como técnico, ele já se garante. E nem sempre vai ser assim. Agora, cada vez mais. Tanto que está sendo atropelado aí e ficou agora sem emprego até no Grêmio. É verdade. E você citou bem sobre as soft skills, né? Onde ele realmente se destaca bem aí nas relações e tal com o grupo, mas até nisso ele exagera também, ele peca, né? Sim. Porque com as concessões, né? Excesso de concessões, então, não precisa treinar, fica de folga até tal dia, não precisa, eu vou para a praia e dane-se. Então, não só concessões com ele, mas para com o grupo, né? E aí, uma coisa que eu ia falar quando a gente estava até falando do Mourinho, que você falou que ele estava voltando, a imagem também, né, Felipe? Os líderes, eles precisam se preocupar com a imagem, é muito importante, muito importante. E se preocupar com a imagem não é só falar sobre as coisas, é como você age, é a tua atitude, porque você sempre vai ser exemplo, sempre você vai estar ali os caras te olhando, né? Como, o que o Felipe está fazendo? O que o Marcelo está fazendo? Onde esses caras estão indo? Ele está me falando para chegar cedo, mas ele só chega atrasado. Ele está me falando para usar o modo ágil, mas ele está lá só escrevendo no papel de pão, né? Então, as pessoas, elas te observam, os teus liderados te observam, para isso que você está falando, você está aplicando também. Então, eu penso que o Renato ele acaba também gerando um problema com os comandados, porque ele exagera nessa questão também da liberdade, né, das concessões e tal. Então, é interessante, ele é um personagem interessante, porque ele é o tipo do cara que ele engana na entrevista, né? Na entrevista de emprego, eu digo. Né? Então a empresa fala, o cara esse é pra frente, esse aí é o cara que, é 60, mas ele é pra frente, vamos, né? Deve estar aqui super atualizado e tal. Aí contrata.
Aí na hora da prática, eita, peraí, tem isso, tem aquilo e tal. Então, eu enquadraria ele até nessa prateleira aí da galera porque ele é muito apegado também aos seus métodos, né, cara, às suas crenças. Ele é um cara também que é difícil de você ir ali e não aceita muita crítica também, né? Sempre quer ir pro fight, sempre qualquer coisa que fala para ele rebate. Então, não tem muita habilidade no poder de se comunicar, não. É ótimo ver as entrevistas dele, né? Porque é um cara que dá pauta, mas ao mesmo tempo ele tem meio que aquela comunicação meio agressiva, né? Então, enfim, Renato Gaúcho, ele não se enquadra aqui nos caras que a gente colocou, que eu queria dar uma introduzida aqui para você me ajudar a gente tocar, que é a nova geração dos caras que você já falou um pouco ali, né? Abel Ferreira, Fernando Diniz, Felipe Luiz, Guardiola, colocamos aqui o Xabi Alonso, né? E mesmo esses caras aqui, entre eles, a gente tem coisas para falar de diferente, né? Mas... Não, você falou botou o Guardiola aí no bolo. O Guardiola, eu acho que ele é um caso à parte, que aí é gênio da raça. Aí é um cara que realmente ele é diferente de todos, porque ele é um cinquentão de todos esses aí. Esses são quarentões, os outros lá são sessentões, setentões. Ele é o cinquentão, mas é um cara que, assim, é referência total, né? E ele é um cara que tá sempre, é um exemplo porque tá sempre se atualizando. Foi pro Bayern, jogou de um jeito, jogava no Barcelona de um jeito, aí foi pro Bayern, jogou de outro jeito, tirou um cara, botou para o lateral, botou para jogar no meio, enfim. E no City também, agora está vivendo uma fase ruim, né, que como nunca viveu, mas é um cara, eu acho que é um caso meio à parte, mas esses caras mais novos aí, todos que você citou, que são os que estão num degrau aí, estão vindo, e aí eles têm só ter que ter a vivência, né, que precisa, né, de um pouco de maturidade, às vezes, ali para a situação de um jogo. Eles estão muito bem na preparação do jogo, na teoria e tal, mas às vezes ontem, não posso falar ontem, o último jogo que eu vi do Flamengo, eu até estava aqui dando uma analisada, a substituição do Felipe Luiz, as primeiras não foram tão boas, o time deu uma emperrada quando ele botou o Pulgar e o Gerson, perdeu um pouco, mas também que o Botafogo deu uma crescida, enfim. Mas é algo que situações de jogo eles não passaram por tantas situações como esses caras old school passaram. Eles têm mais recurso agora, conseguem ouvir mais os auxiliares, né, todo o pessoal de dados, mas eles têm a percepção, às vezes, de uma coisa ali e às vezes não tem tanto apurado quanto um cara mais velho, né? Sim, até para a gente fazer a mesma comparação que a gente fez com os caras mais da antiga geração, né? Eles acabam tendo um estilo aí mais horizontal, né? Tem tática mais inovadora, tem maior uso de tecnologia, uma comunicação mais próxima, estão mais conectados com a galera jovem, né? São adaptáveis, a gente falou isso no outro episódio também sobre a adaptabilidade, são adaptáveis, se usam das análises de dados para tomar as decisões, né? E tem sempre mais um jogo mais ofensivo, mais flexível, né? Você percebe esse dinamismo, né? Eu lembrei, a gente estava falando aqui, você vê o Vasco, né, que está aí passando um problemaço, trouxe o Carille, né? E o Carille é tranca, né, cara? Então, assim, meu Deus, né? Então o cara não vai para frente, né? Agora, o que você falou, os desafios desses caras falta de experiência em situações críticas, menos autoridade do que os veteranos, né? E aí eu trago um pouco assim, queria falar primeiro do Felipe Luiz, né, cara? E para mim, assim, é um cara que tá também. Para mim, o que você falou, Guardiola é outro, né, tá em outra. É um cara muito diferente, é um cara realmente que revolucionou o futebol, né? A gente vai falar para frente, mas dá para comparar talvez o Guardiola com o Bernardinho, cara. O que o Bernardinho fez no vôlei, o Guardiola no futebol, não sei, mas me lembrei aqui do Bernardinho também. Agora, o Felipe Luiz, né, cara, é um cara que está surpreendendo muito. Não,
assim, vamos esquecer o que ele está ganhando no Flamengo, né? Mas o que ele está ganhando como treinador, né? O cara já tem um monte de título, bom, né? De categoria de base e agora já no profissional. E vem com uma mentalidade, Felipe, assim, absurda. Né? Uma mentalidade europeia, uma mentalidade realmente, assim, um cara que cuidou da carreira. Ele teve uma gestão da carreira dele, né? Pode ter sido ajudado por alguém ou não. Ele tem lá as pessoas que ele vê como exemplo, como ele fala sempre, Simeone, Jorge Jesus e tal. Mas de carreira, eu acho que ele é um cara que cuidou muito bem da carreira, porque ele, desde jogador ele já aprendia muito sobre tática, sobre jeito de futebol, gestão de pessoas, e agora ele está se saindo como um cara muito diferenciado, né? Muito diferenciado. O comportamental dele, né, também sempre foi. Exatamente. O estilo dele sempre foi um cara fora ali da curva, né, também. E assim, as coisas que ele fala são muito fora da curva. Quando a gente compara ele, né, com Abel Ferreira, Fernando Diniz, Xabi Alonso, enfim, Roger e tal, que você tinha colocado ali, é muito diferente, né? É muito diferente. E eu vejo que, voltando aqui, comparando com o Renato Gaúcho, é um cara que está na outra ponta, um outro eixo. É o estudioso, é o cara que foi estudioso, é estudioso até hoje, né? E ele falou assim, pô, eu preciso ter o meu diferencial aqui. E é um cara totalmente adaptável, um cara também que já domina grupo, né? Então, assim, ele vem se mostrando um líder muito diferenciado, né? Frente a esses caras. Teve essa facilidade, no caso dele, de ter jogado com muitos caras. Então, claro, ele vai passar, eu acho que ainda por muitas provas aí. É aquilo, tá no começo da temporada, ele pegou o fim da temporada e fez algo que salvou a temporada do Flamengo ano passado. Início da temporada também é aquilo, tá começando. Aí teve um tropeço até agora, né? Só perdeu uma vez pro Fluminense. E aí tropeçou agora no Fluminense de novo. Mas é um cara que tem que ver como é aquilo. O teste mais real vai ser quando tiver uma crise, né? Uma derrota, quando um jogador reclamar porque saiu. Isso tudo vai dando mais elementos para a gente falar, não, pô, realmente, ele está no caminho. Até agora, pelo céu de brigadeiro que ele está, né, aquele mar tranquilo que ele está, claro que tem dificuldades, mas ele está passando, mas não teve nenhuma grande crise, nem uma derrota muito grande, que aí nessa hora é que ele vai ter que também mostrar mais uma habilidade para que não saia ali do prumo e que também a torcida começar a questionar alguma coisa ou outra. Imagina um jogador que tá bem e ele não está enxergando tão exatamente assim, porque também ele pode errar, normal, como qualquer um. E aí no momento de crise que também tem isso, como lidar com a crítica, que é algo que no tema do nosso episódio agora, é o conflito de gerações, alguém com mais maturidade. Às vezes uma crítica vem, aquilo, também tem da personalidade da pessoa, se ela é mais maleável ou não. Mas às vezes a crítica vem para uma pessoa mais experiente, ela pá, né? E segue. Às vezes o cara mais novo, o cara mais jovem naquela função, às vezes dá uma balada. Sim, então é o que a gente falou sobre você ter já uma certa experiência, ter já tomado muita pancada, e o jovem, que eu concordo totalmente contigo, Felipe Luiz, por exemplo, vai passar ainda por muita coisa, né? E eu até penso que esses caras, né, que têm sofrido um pouco aí de rodagem, Rogério Ceni, Roger Machado, né? Roger Machado, próprio Diniz e tal, é um pouco desse mix, né, Felipe? Porque a gente falou sobre o cara mais velho com poder na mão, e aí esse outro lado do cara mais jovem com poder na mão, também com a ascensão. Então ele confunde muito, porque ele já não tem muita experiência, né, na cadeira que ele sentou. Mas ao mesmo tempo ele traz
toda a bagagem dele de jogador, né? E esses caras todos vitoriosos também, né? Então ele não consegue entender muito que ele fez essa transição e que agora é um novo passo, é uma nova construção. Então, o que eu falo muito para os profissionais que eu lido é, cara, você mudou de área, você mudou de cargo e tal, você zerou a tua vida, começou tudo de novo. Óbvio, você traz na bagagem tudo que você construiu até hoje, teu nome, teus resultados e tal, mas você começou de novo. Você está ali, acabou de ser promovido, você vai fazer uma outra coisa, você vai cuidar de um monte de gente, ou você mudou de área. Então, muitos não sabem lidar com isso. E eu acho que isso acontece um pouco com essa galera aqui. E aí acaba apanhando, né? Porque, vamos falar de Rogério Ceni. Rogério Ceni, ele é competente ou incompetente? O que tu acha? Acho que ele é competente. É mesmo uma questão de rodagem que ele deu uma engasgada ali depois do Flamengo, enfim, depois que o Flamengo ele entrou, justamente isso, ele foi campeão do Flamengo, e aí ganhou o Carioca, e aí entrou numa fase que começou a ter muito desfalque, e aí ele não soube lidar muito com aquilo, relacional, né, soft skills dele ali não funcionaram muito bem, e aí acabou rodando. Exatamente. E aí, Felipe, a gente vê aí que tem um gap importante no futebol nessa questão, né? Porque quem prepara esses caras, né? Não adianta tu fazer só o curso de treinador ali, né? Ser habilitado pela CBF e tal. Quem cuida dele para ele ser um gestor? Todos buscam uma mentoria? Todos buscam um curso ou cursos? Como é que fica isso? Então, nesse conflito aqui, também tem essa questão de você parar, baixar a bola, que eu acho que é um problema dessa galera mais jovem também, que acha que sabe tudo, acha que está, né, bombando, que vai fazer. Peraí, calma aí. Eu preciso aqui voltar aqui um passinho e desenvolver esse meu outro lado aqui que não está dando bom. Isso aqui não está indo bem. Então, tem toda essa questão de aprendizagem. É que todo mundo, né, Felipe, carrega a sua personalidade também, né? Então, tem o cara, vamos lá, né, de novo, trazer o Ancelotti de novo para a discussão. O cara que é mais velho, mas é muito habilidoso, né? Muito habilidoso. Então, é um cara que está buscando sempre aprender coisas novas, está buscando estar antenado com o que está acontecendo, sabe se relacionar com os mais jovens, com os mais velhos, cuida muito bem da carreira, e tem o mais novo que deveria ser assim e não é. Não é. Tá com a cabecinha ali de dinossauro, sabe? De novo aí trazendo para tua camisa aí de old school, né? Então, tem coisas que também são que trazem, né? A pessoa traz, né, da sua criação, da sua vida, enfim. Então, é difícil, né? Mas, basicamente, falando aqui de treinadores, nesse conflito geracional, a gente trouxe aqui as bases que distinguem eles, né? Mas tem todo o fator pessoal, a bagagem, a história que cada um traz, que acaba diferenciando também. No final, cara, é a pessoa ser muito inteligente para entender os cenários, saber fazer a leitura dos cenários, saber em que momento que ela está, onde que ela está, quem é que está em volta dela, que hora que ela precisa se posicionar, que hora que ela tem que dar uma recueta, enfim. Então também tem o fator pessoal ali, né, que interfere muito em como essa pessoa vai gerenciar a carreira dela. Né? É aquela expressão, não é porque é velho que é sábio. Exato. E não é porque é novo que, né, não sabe das coisas, mas depende da personalidade, né, de quem vem. O que a gente fala muito em linhas gerais, e o mais velho, mais experiente, tende a ser menos, e o que é menos maleável, adaptável,
E aí esse é o ponto que a gente entra aqui na análise, no nosso papo, na resenha, é justamente, pô, olha, você que é mais velho, se você for adaptável, se você for alguém mais flexível, se chegarem para você e falar, olha, tá vendo esse poder aqui que você tem? Vamos tirar da sua mão, vamos dar para aquele cara mais novo e você aqui vai continuar sendo muito útil para gente. Só que aí, se o cara é tranquilo, pô, beleza, ele tá ali, vai virar o, vamos dizer, entre aspas, o oráculo ali da tribo, mas vai continuar com uma função super importante, vai dar os conselhos dele, vai conseguir atuar em algumas coisas que ele não precisa de uma atualização que ele não tem, mas o cara mais. E vai conseguir pegar o egozinho dele ali, ó, vai botar ele na caixinha. Porque o cara mais novo vai ter um dia que ele vai chegar e falar, não, vai fazer desse jeito aqui que eu sou o líder e tal. Às vezes acontece. E o cara vai ter que. Quantas vezes já passei por isso na minha carreira? Mas não que eu seja muito velho, mas assim, de estar num lugar, e depois que você vai avançando ali da casa dos 30, chegando aos 40, acontece na tua área você ter um chefe de, às vezes nem 30, às vezes de 30 e pouquinho, uma equipe toda jovem, você é o mais velho. Mas você tá, se você souber ali se posicionar de um jeito que, olha, eu acho que é para. E aí depois você vai. Aí às vezes você até vê, dá errado, mas, pô, até falei, mas não vou falar que eu falei, não, porque, pô, é muito jogar na cara. Mas isso acontece bastante, e é isso. O mais velho tem que ser adaptável, flexível, para conseguir navegar nisso aí. E o jovem não pode deixar subir, ó o cabelo, ó, subir a cabeça, né? Um sucesso ali repentino que tem, aí foi alçado a líder, e aí acha que sabe tudo. Aí, ó, a vida vem da garrafa. Cara, assim, ó, a grande fórmula desse negócio, a gente ainda vai comentar de alguns jogadores, mas trazendo um pouco do que seria a fórmula ideal para esse tema, é você pegar as potencialidades de todos, né? Hoje, no mercado de trabalho, existe uma discussão muitas vezes vazia e que não ajuda em nada da geração Z contra o baby boomer, contra a galera mais velha. E aí todo mundo aponta o que tem de ruim nos dois, quando tem que apontar o que é bom nos dois. Então, sabe um caldeirão ali da bruxa que tem que jogar ali os ingredientes? Cara, a empresa ou o clube de futebol ou o líder sabe lidar com isso bem, cara, só vai tirar proveito, Felipe, porque é o que a gente falou. Em tese, aí vamos falar de modo geral, que a gente já falou de exceções aqui, né, a regra, mas de modo geral, o cara mais jovem está mais antenado com as novas tecnologias, novas formas de trabalho, formas flexíveis de trabalho, não se deixa ser explorado, ele não quer mais aquela coisa de que vou trabalhar sem ter um propósito, eu trabalho porque eu trabalho, tu tem que fazer isso e ponto. Não, ele quer saber um propósito do trabalho que ele faz, ele não vai fazer hora extra, não vai ficar depois do tempo se não tem nada a ver, não adianta mandar uma ordem para ele aleatória, ele vai querer sempre entender, né? Um cara que geralmente está atualizado nos estudos e tal, são as coisas boas. Aí o cara mais velho, né? Puta, tem uma baita experiência, sabe lidar super bem em várias situações, é maduro, tem uma bagagem de conhecimento absurda, né? Tanto tecnológico, né? Conhecimento teórico, quanto prático. É um cara que navega muito bem nas relações, é um cara que tem as soft skills já bem desenvolvidas e tal. Velho, pega isso tudo e mistura, faz né? Então coloca um cara ali mais jovem com um cara mais novo, né? Uma mulher mais jovem, uma mulher mais idosa. Você vai tirar o melhor de cada um, cara. Né? Porque, com certeza, esse mais velho vai aprender com o mais novo que trabalhar muitas horas não é sinal de competência, né? Não é sinal de bom trabalho. Esse mais jovem vai aprender que muitas vezes você tem que bater com a cara na porta algumas vezes para poder você evoluir, que as coisas têm um tempo para acontecer.
Então, os gaps, as coisas que não são tão boas, que é o que a galera quer valorizar, ficar falando, não tem que aparecer, porque quando você mistura isso tudo, os dois vão se ajudando, vão se ajudando. E aí tem o papel do líder, que é ir dando direcionamento, aí o negócio tá ficando quente, você entra ali, né, coloca, bota um para lá, bota um para cá. Então, no final, cara, é conseguir fazer esse mix aí bom para dar bom, sabe? Acho que tem que parar de apertar a tecla ali do que é ruim, o que é ruim, o que é ruim. Tem gente que só quer falar do que é ruim, sabe? E tem um monte de coisa boa nas duas pontas de geração, né? Que a gente, mas tem ali toda a meiuca ali também, que é uma galera. Então vamos misturar isso todo mundo aí, cara, para trazer o que é bom, sabe? É como no time de futebol, levando agora para o lado do futebol, justamente. Você não pode ter só o pontinha rápido, o lateral que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se você não tiver um cara no meio, na defesa, que está ali, está orientando, não sobe agora, fica. Enfim, é questão mesmo de percepção mais aguçada mesmo, que a vida acaba dando para quem tem olhos para ver também, né? Exatamente. Não, falando de jogador, né? A gente colocou na pauta aqui Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo. Cara, velho, um garoto mais novo que tá jogando no time com esses caras, pô, só tem a aprender, né? Só tem a aprender, cara. E eles também aprendem um monte de coisa com esses caras mais jovens. Então, assim, e o treinador que tem esses caras no time, puta, só tem a ganhar, né? Porque o Messi já não vai ser mais aquela correria, não tem mais aquela. Não, o Cristiano Ronaldo não tem mais aquela disposição toda que tinha, mas aí tem um outro garoto para correr por ele. Ele vai botar a bola onde ninguém vai botar. Então, é isso, né? O cara começa a jogar sem a bola. Ele está ali olhando tudo e mapeando, então ele está aqui, já vai dar lá na frente, no vazio, para o garotão que está ali com disposição total chegar e pegar a bola e tem talento e meter o gol. Ou ele vai estar posicionado na área onde a bola vai cair, que ele já sabe que a bola vai cair, para meter para dentro. Pegar os atalhos do campo e, como falavam, né, muito, e também tem a questão de, que a gente até levantou isso, né, quando estava pensando no episódio, em relação ao futebol, os jogadores que ficam mais velhos e mudam de posição, que é o que a gente estava falando agora um pouco antes aqui no episódio. Justamente, você perde um pouco o poder, mas você, como no time de futebol, você é um lateral, o melhor lateral da história do Flamengo, quiçá do mundo inteiro, Leandro. Depois de um tempo passou para a zaga, porque ele viu que não estava dando mais, e era outro futebol, hein? Não é um futebol de hoje em dia. Foi para a zaga, arrebentou também. Outros caras, o Júnior, que era lateral, foi para o meio de campo, volante, e tanto essas mudanças de posição. Roberto Dinamite, só para não falar que a gente só fala do Flamengo, Roberto Dinamite era o maior artilheiro de todo. Depois de um tempo, deu aquela recueta ali, camisa 10 mais, ficou mais ali na distribuição, com o Romário começando, que aí o Romário ali de centroavantão também. Então é isso, ter a percepção que às vezes você muda um pouco de função, de posição na equipe, mas você continua sendo muito útil com outras valências. Esse ponto aí que você trouxe é fundamental. É aquele ponto de assim, eu não vou me desfazer do Dinamite, não vou me desfazer do Leandro, né? Esses caras, eles sabem atuar em outra posição que vai continuar me dando resultado. E no final também é isso, né, Felipe? O clube de futebol, a empresa não é instituição filantrópica, precisa de receita, precisa de lucro, então tem que estar todo mundo jogando. E para você não perder essa joia preciosa que você tem na mão, o que você pode fazer? Vou mudar aqui de posição, vamos colocar em outras posições, né? E a pessoa continua rendendo e trazendo resultado, enfim. E no fim, né, tanto o líder, tanto a empresa, quanto o empregado, precisa estar com a mente muito aberta, precisa estar atento às oportunidades, né? Então,
pode ser até que nesses casos que você falou, nem foi o treinador, nem foi a empresa que falou isso. Também já pode ter se antecipado e falado, ó, já não estou dando conta ali. Mas aqui eu ainda me garanto, ó, na lateral eu já não corro mais, mas na zaga eu pode me colocar lá, né? Então é um cara também que às vezes se antecipa, já vai lá e fala né? Teve aí também, que foi o Cafu também, mudou de posição. Teve um outro lateral também recente. Assim, vários laterais, isso é comum, né? O cara é lateral e ir para... O cara não aguenta mais, né? Volante, meio campo ali. Volante hoje em dia, eu acho que talvez... Esse era um movimento, eu acho, mais natural. Hoje em dia, já vai para a zaga, né? Mais o Danilo agora, por exemplo. Lateral, e aí agora está muito mais na zaga. Então é algo que esse é um movimento mais recente assim. Mas em relação ao cara que muda, aí dá um outro exemplo aqui também do Flamengo, o Davi Luiz, que é um cara que não estava jogando, e aí o conceito todo é que, pô, muito útil no vestiário, nos bastidores, para manter ali o time, como outros ali do Flamengo também foram nos últimos anos no Flamengo, Diego Ribas, né, o próprio Diego Alves também, que não jogou no tri da Libertadores, foi reserva, mas também era importante ali, uma liderança importante fora de campo, nos treinos. E aí, por exemplo, o movimento que o Davi Luiz fez de sair agora do Flamengo foi para Fortaleza. Então, assim, também tem o movimento do cara, estava uma empresa maior, que é o Flamengo, foi para o Fortaleza, que não é uma empresa ruim, é uma empresa média, agora está em ascensão. Ele tem um grande valor agora também para agregar ao Fortaleza. Com certeza, com certeza. Acho que a gente passou por tudo aí, né, que é desse tema de conflito de gerações. Assim, para você, as pessoas podem estar se perguntando, né, mas pô, não fez aquela comparação do Gen Z com, né, não o nosso Jay-Z, mas o Gen Z, geração Z, mas é que é difícil fazer essa correlação com o futebol, né? Não, é mais complexa, né? Mas tem aí casos do Lohan. Porque o futebol, né, a condição atlética também pesa muito. Realmente o cara chega num ponto da carreira que não dá mais mesmo continuar jogando, por mais que ele tenha se cuidado, chega uma hora que o cara não consegue. Então, assim, essa questão da condição atlética também é um fator que diferencia muito em relação à vida corporativa, que o cara ainda pode continuar aí até mais. Mas aí tem a questão dos técnicos, por isso que a gente também começou muito com os técnicos aqui, falou bastante dos técnicos, porque é algo que o conflito, não conflito de gerações, a comparação de gerações, que aí você vê a diferença de pegada de cada geração. Sim. E aí, só para complementar algo que eu coloquei aqui, em relação a quem consegue fazer esse mix bom, que aí é um bom exemplo para meio que arrematar aqui o que a gente está falando, um clube que faz isso muito bem, é o Real Madrid, que vai fazendo a transição, vai continuar com aqueles caras mais experientes, o Kroos na temporada passada, agora o Modric, que parece que é o último ano dele, e com os jovens, vários jovens agora, como está o time agora do Real Madrid, Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé, já tem o Endrick, já tem um outro turco lá também, então consegue fazer esse mix e render, né? E planejamento, né? É planejamento. Aí é a empresa, né? Aí é a empresa. É o staff todo que tem cuidando disso. Isso não pode e não pode ser e não é ao acaso. Isso tudo é planejado. Você falou do Kroos, tem o Modric agora e chega a galera nova. Então, assim, ó, cara, tivemos essa semana, né? Real Madrid e... City. Real Madrid. City. Hã? Manchester City. Manchester, exatamente. Que jogo, né? Que jogo, que time, que coisa maravilhosa, cara. Sim, então, e aí você vê muito o mix das gerações, né? Como que há essa complementariedade
o mais jovem, o mais experiente, o treinador com um líder absurdamente inteligente, experiente. Então, é um belíssimo exemplo aqui, acho que para coroar aqui essa discussão de como as coisas devem ser feitas, como devem ser tratadas. E num clube que passa por crise também, em vários momentos já teve aí crise. Só que é tão bem estabelecido seu jeito, né, a sua forma de lidar, de gerenciar, das suas diretrizes, né, que vai lá, passa pela crise, daqui a pouco volta para o eixo, ganha. Então é absurdo. E está se utilizando muito bem desse mix das gerações, né, e não do conflito das gerações. Faz parte da cultura do Real Madrid, né, isso. E aí ele se retroalimenta ali com jovens e vai. Realmente é um baita case de sucesso. Com certeza. E aí, amarramos! Já temos mais de 1 hora aqui de gravação. Esse vai ser um capítulo, acho que talvez com maior até agora. Pelo menos que vai ter o arremate aí do nosso capítulo. Estamos na reta final. Temos ainda 2 ou 3 coisas para fazer aqui no podcast, mas... Está na hora de começar o quê? Dividir o quê? A dolorosa? Dividir a conta. Vamos dividir a conta agora. A gente sempre divide a conta com quem participa, com quem faz os comentários aqui, quem dá aquele também no privado, às vezes fala uma coisinha ou outra. Se não participar, não vai ser comentado aqui, não vai ser falado. Isso, vai ser alçado aqui a grande fama. E nessa semana aqui nós tivemos 2 comentaristas que daqui a pouco vão estar aqui na bancada, talvez, como convidados, porque falam pra caramba. Fernando e Marcos, os 2 no episódio anterior comentaram e lembraram muito bem que nós não citamos os treinadores de vôlei, o Bernardinho e o Zé Roberto, como grandes exemplos de liderança, de gestão de equipe, caras que super campeões e que ultrapassaram, assim, atravessaram gerações no vôlei e continuaram campeões. O Zé Roberto agora, né, mais recentemente ganhando, o Bernardinho passou mais sufoco com a seleção masculina, mas também fez esse movimento, voltou a ganhar e perdeu lá a final e voltou a ganhar, enfim. Realmente os 2 são bons exemplos. Obrigado, Fernando e Marcos Minduim. Deram esse belo lembrete aí, complementaram muito bem o episódio anterior, tanto que a gente, nesse agora, o Marcelo chegou a citar. Porque são 2 caras já com a idade avançada também, né? O Zé Roberto mais do que o Bernardinho, mas com a cabeça lá na frente. Então, os caras que revolucionaram várias técnicas do vôlei, continuam estudando, continuam trazendo inovação para o voleibol e na gestão de pessoas, né? Acho que o Bernardinho é um exemplo muito aí forte na gestão, né, do grupo. Então, 2 caras aí que são muita referência. E eu divido a conta com o Renato, novamente também é um cara que está aqui, está sempre presente no nosso episódio também aqui, né? E o Renato acabou falando, né, tem conseguido, no último episódio, conseguiu identificar os vários líderes, os vários chefes aí, os vários estilos, né, tipos de chefe que ele já teve na vida, né? Então, é bem interessante. E é isso que a gente quer proporcionar para vocês, que vocês consigam remeter o que a gente está falando para uma situação da sua vida, né, que aconteceu e que você pode fazer para ser diferente daqui para frente, né? Então, dividimos a conta com esses nossos queridos espectadores, telespectadores. Queridões. Tem gente que vê a gente na tela grande, eu fico até com medo. Não, só vê na TV. Essa nossa 3x4, essa nossa 3x4. Aqui eu vejo pequenininho, estou gravando aqui pequenininho, mas na tela grande, meu Deus. Agora vamos para
Vamos pegar uma onda aí. Pega essa onda com a gente. Vamos pegar essa onda. Vamos aí, qual é a tua onda da semana aí? Cara, minha onda é o seguinte, eu assisti um filme maravilhoso, que se chama O Mauritano. É um filme que está disponível no Prime Video. O Mauritano. Que filme espetacular! Olha Ele é aí. baseado numa história real, né? Vou ler aqui o nome que é difícil. Mohamedou Salih. Ele é um cara mauritano, né? Que ele foi preso lá na Mauritânia e levado para aquela prisão de Guantánamo, né? Lá em Cuba. E sem nenhum tipo de acusação formal, simplesmente foi na época do ataque de 11 de setembro, e fizeram ligações dele com Bin Laden, com a família Bin Laden, mas não tinha nunca prova, e o cara simplesmente ficou preso lá muitos anos, foi torturado, passou tudo, até que uma advogada resolveu representá-lo, e aí eu não vou contar do filme, mas é um filme sensacional, emocionante, espetacular. É daqueles que você se revolta, mas aí chora e fica feliz, enfim. E é baseado numa história real, que eu sempre gosto de ver esses filmes baseados em histórias reais. Vale a pena, confere. Pega essa onda. O Mauritano. O Mauritano. O Mauritano. No Prime Video. Prime Video. Vou botar na minha lista. Você viu a minha dica da semana passada? Você acabou vendo tudo? Então, gente, assistiu Andanças, que o Felipe sugeriu aí, né? Realmente me remeteu a muitas lembranças. Minha lembrança na Zona Norte, de samba, de tudo. E é sensacional, espetacular. E o que a gente tira desse Andanças, né, Felipe? Aqui que está ligado ao nosso podcast. A visão lá na frente da Beth Carvalho, né? Uma visionária, cara, assim. Uma mulher que lá nos anos 60 já andava com uma câmera, filmando tudo. Quando não era ela, era o motorista dela, era amiga dela. Gente, sensacional. Não percam. Então, vamos dar um cutback aqui. E assistam Andanças, que, pô, eu peguei a onda que o Felipe colocou aqui para nós e, pô, show de bola, muito bom. Boa, minha onda dessa semana é a seguinte, não é tão profunda quanto esses dois aí, Mauritano, Andança, mas é algo que também tem a ver com conflito de gerações, que é o Cobra Kai. Estreia essa semana, última temporada, os últimos capítulos da última temporada, que falam que é a última, não sei, é a sexta. Enfim, é uma malhação, mas que é legal porque você que pega, né, o Daniel San e agora esqueci o nome do vilão. Mestre Miyagi? Miyagi, não, o do vilão, tá falando do vilão. O ex-vilão, na verdade, né, que se junta com ele, enfim. A primeira temporada é um primor, é muito legal. Aí a segunda, terceira você acaba vendo porque você quer ver como é que a história vai desenrolar. Mas as cenas de luta são bem coreografadas, são bem legais, mas mostra muito conflito de gerações, porque tem a geração mais nova, os filhos, né, deles, aí tem campeonato, tem briga, e aí essa questão de como pensam os mais novos, eu acho legal, porque tudo bem, são americanos ali, mas Sim. Uma coisa legal de gerações diferentes numa história bem legal. Maneiro. Show de bola. Essa é a onda. Essa é a onda. Muito bom. E aí vai para a saideira aí, Felipe. Vamos para nossa saideira? Pede a saideira aí. Pede a saideira. Vamos na saideira aí, ó. E ó. O sonzinho do Maralbate. É isso aí. Isso aí vai virar trend. Esse som vai virar trend. Muito bom. Pede aí a saideira. Qual é a saideira, então? Fala aí. A saideira é o que a gente sempre pede para vocês continuarem assistindo a gente. Quem não assiste, quem caiu de paraquedas e
está vendo isso aqui pela primeira vez, vai lá nos cortes, vai vendo os cortes, vai se ambientando com o nosso jeito de ser aqui, de falar das coisas, e continue prestigiando também os episódios inteiros. Põe para tocar, como a gente falou lá nos primeiros episódios. Põe para tocar, esse episódio aqui tá grande, tá 1h e tal, 1h15, 1h20, chegar. Com a ediçãozinha aí deve cair um pouquinho, mas é isso aí. Mas é isso, vai ouvindo aos pouquinhos, vai ouvindo nossa voz aveludada, curte, compartilha, pega os cortes, pega e se inscreve no canal, que a gente quer chegar a 100. Se você, essa semana, vai ter outro vídeo daquele maravilhoso hollywoodiano. Ó, se não chegar a 100, a gente vai meter mais vídeo tosco. Vai meter mais. Isso. É mais. Mas porque deu resposta. Essa semana nós crescemos. Estamos analisando nossa audiência. Então, do Mar ao Bar, TikTok. Eu, às vezes vejo os youtubers não falando o nome da coisa, porque aí, enfim, foda-se. YouTube, né? Falou palavrão, também não pode. Então, o TikTok lá, no Instagram do Mar ao Bar Oficial. E aí curte, compartilha, comenta, porque isso aumenta o engajamento, não custa nada, só dá o curtir. Curtir, comenta e se inscreve no canal do YouTube. Quem está ouvindo no Spotify, continua ouvindo aí. E é isso aí. Próxima semana tem mais. E pedir aí vocês, além dessa campanha dos 100, sugere pauta pra gente também, ajuda a gente. A gente já tem aqui uma listinha de pauta, né? Mas é legal ouvir o que vocês têm interesse que a gente fale aqui ligado ao futebol para a gente poder trazer aqui. Então, sugere. Isso, põe nos comentários. Valeu, galera. Até a próxima. Eita, de repente.